Seja muito bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Se você gosta de emergência médica, quer aprender mais sobre isso, se atualizar, você está no lugar certo. Mais um vídeo hoje que eu compartilho para você, imperdível, e uma série de conteúdo que eu estou construindo aqui com base em 4 livros voltados para a emergência. O ENCIV, o PHTLS, o ATLS e o AMLS. E nesse vídeo de hoje eu vou trazendo conteúdo do PHTLS, que é justamente o suporte ao paciente vítima de trauma no cenário pré-hospitalar. Então fica comigo que eu vou compartilhar muitas sacadas desse tema que é imperdível e você não pode deixar de acompanhar. Vamos nessa? Bom, eu sou Daniel Lima, médico da emergência de uma das maiores hospitais de trauma e emergência aqui do Brasil, que é o IJF em Fortaleza. E nesse vídeo, nessa videoaula de hoje, nesse tema de hoje, eu vou compartilhar um tema que está lá no PHTLS, que vai ser justamente a reposição volêmica no paciente, no paciente grande queimado, tá? Não é em qualquer paciente, aqui vai ser no paciente, né, grande queimado, tá? Então eu vou já falar para você quem é esse paciente, então, tá? Grande queimado. Quem vai ser esse paciente grande queimado? Como conduzir essa reposição volêmica no paciente grande queimado? Turma, nós sabemos que as queimaduras é um grande problema que leva muitos pacientes para a emergência. E a gente pode destacar que muitas causas de queimaduras, tá, estão relacionadas com incidentes domésticos, tá? Incidentes domésticos são causas comuns de pacientes que vão lá para a emergência, tá? Então esses incidentes domésticos acabam levando muitos pacientes para a emergência com queimaduras. Inclusive, no meu último plantão, eu fiz um atendimento de uma paciente, né, de 18 anos e que na madrugada ela foi tentar esquentar. Tem um aspecto social muito importante também, foi tentar fazer um mingau para a bebezinha dela, uma jovem mãe de 18 anos, e ela foi tentar esquentar um mingauzinho para a filha dela, improvisando lá um fogãozinho lá com álcool e algodão, e acabou tendo queimadura de 15% de superfície corpórea, envolvendo principalmente a face, região cervical e a região do tórax, que necessitou uma abordagem definitiva da via aérea através da intubação orotraqueal, tá? E é um dos grandes desafios desses pacientes com queimadura da via aérea, justamente você garantir essa via aérea segura. Então, muitos dos pacientes que têm queimaduras são relacionados com esses incidentes domésticos. Uma outra causa que, infelizmente, acaba acontecendo dessas queimaduras nos pacientes estão relacionados com suicídios, tá? Infelizmente, isso é uma realidade e esses suicídios, turma, levam pacientes com queimaduras graves em grandes proporções. Bom, já que eu estou falando aqui de grandes proporções, quem seria então o paciente grande queimado? Como que eu posso caracterizar para você entender quem é o paciente grande queimado, turma? O paciente grande queimado é aquele paciente que tem mais de 20% de superfície corpórea queimada, tá, turma? Essa é a nossa relação e identificação de um paciente grande queimado. E é para esse paciente grande queimado que a gente vai focar nessa videoaula aqui, justamente como que faz essa reposição volêmica, né? E nós sabemos que esse paciente grande queimado, turma, ele vai ter dentro da sua fisiopatologia o aumento de quê? Da permeabilidade, tá? Permeabilidade capilar. Daniel, o que é que isso vai causar? Turma, o aumento da permeabilidade capilar, turma, vai levar uma perda de líquido aqui. É diferente de uma perda volêmica hemorrágica no paciente vítima de trauma, tá?
aqui esse paciente, o aumento da permeabilidade capilar vai levar uma perda, tá? E o deslocamento de líquido para o intertício, tá, turma? O intertício, ou seja, o terceiro espaço. E esse paciente, então, ele pode ter aqui um quadro caracterizado, um quadro de choque do tipo hipovolêmico, tá, turma? E um grande detalhe aqui, que essas alterações fisiopatológicas que vão levar essa perda volêmica desse paciente para o intertício, para o terceiro espaço, elas são progressivas, tá, turma? Então a gente precisa estimar essa perda que vai acontecer agudamente nas primeiras 24, 48 horas. E é justamente pensando nisso que nós temos que fazer essa reposição volêmica nesses pacientes. Daniel, como que a gente pode então fazer essa reposição volêmica? Qual é a nossa referência para a reposição volêmica nesse paciente grande queimado? Turma, uma das formas utilizadas vai ser então essa fórmula que eu vou apresentar aqui para vocês. É uma das formas mais utilizadas na emergência para você então estimar e calcular a reposição volêmica de cristalóides que você vai fazer nesse paciente grande queimado, direcionando ali naquela fase inicial, nas primeiras 24 horas de atendimento desse paciente. Daniel, diz aí pra gente como que é essa fórmula. Turma, essa fórmula é justamente uma relação entre, você vai fazer, ó, 2 a 4 ml vezes a superfície corpórea queimada do paciente vezes o peso desse paciente, tá? E aqui o peso, vamos colocar aqui o peso em quilogramas, tá certo? Então isso aqui vai dar um valor, vamos chamar de valor X, tá? Então vamos entender melhor essa fórmula, ok, turma? Inclusive essa fórmula aqui é chamada de fórmula de Parkland, tá? Então a fórmula de Parkland, ok? Fórmula de Parkland. Bom, então vamos lá. 2 a 4 ml vezes superfície corpórea queimada vezes o peso do paciente, que vai dar um valor que vai ser um valor X. A grande sacada aqui, turma, é o seguinte. Esse valor X lá, tá? Nós devemos fazer esse valor X, e aqui esse valor, você usou ml, né? Em ml, ok? Nós vamos ter que fazer esse valor da seguinte maneira. Metade desse volume vai ter que ser feito nas primeiras 8 horas. E a outra metade nas 16 horas subsequentes. Então é dessa maneira que a gente vai distribuir a reposição de cristalóides, a reposição volêmica nesse paciente grande queimado. Agora é o seguinte, presta muito atenção o que eu vou compartilhar contigo agora, dicas preciosas, grandes sacadas para você poder então aplicar de maneira prática. Então vamos lá. Primeira coisa, turma, que eu vou destacar aqui para vocês. A primeira dica aqui, tá? Dica de ouro. Vou colocar aqui até um destaque aqui, tá, turma? Uma exclamação para primeira dica aqui. O que é que a gente vai utilizar? Daniel, qual que vai ser o cristalóide que nós vamos utilizar nesse paciente? Turma, o cristalóide de escolha num paciente grande queimado, de maneira geral, tá? Nessa fase inicial vai ser o Ringer, tá? O Ringer lactato, ok? O Ringer lactato. Não vamos usar aqui o soro fisiológico. Mas Daniel, por que a gente não usa o soro fisiológico? Porque a preferência é pelo Ringer lactato. Turma, presta bem atenção. Essa fórmula, esse tipo de abordagem vai levar a grandes volumes, porque a gente está criando aqui uma perspectiva de perda que vai ser progressiva. E se você for utilizar o soro fisiológico,
vai ter um risco aqui de você fazer uma acidose hiperclorêmica pela concentração maior do cloro no soro fisiológico. Então a preferência aqui vai ser pelo Ringer lactato, ok? Então anota isso daí. A segunda dica, a segunda sacada que eu dou aqui para vocês, prática, é que já que a fórmula é 2 a 4 ml, turma, muito cuidado, tá? De a gente não ter um risco de hiperidratar demais o paciente, ok? A recomendação atual é que nós utilizamos para o paciente vítima de trauma, no grande queimado, que a gente faça 2 ml, tá? Que a gente faça 2 ml. Então, dê preferência aqui, inicialmente, para utilizar 2 ml e não utilizar 4 ml, tá? Embora coloque de 2 a 4, vamos utilizar no adulto, crianças acima de, adolescentes no caso, acima de 14 anos, vamos utilizar 2 ml aqui dentro da fórmula de Parkland, ok? Então anota isso, não esquece, para você não hiperidratar esse paciente, ok? Então vamos lá. Daniel, terceira dica que eu compartilho aqui para vocês, tá, turma? O tempo. Qual que vai ser o tempo? A partir de que momento eu vou calcular? A partir de que momento eu vou calcular as próximas 8 horas? Exemplo, vamos supor que você está de plantão na UPA, 2 horas da tarde e recebe um paciente que foi vítima de uma grande queimadura em uma fábrica, tá? E foi levado aí, chegando 2 horas depois na UPA que você está atendendo. A contagem do tempo aqui dessas 8 horas vai ser então do momento da queimadura, que foi meio-dia, ou a partir do momento que o paciente chegou na sala de emergência. Turma, então anota isso daí. Vai ser a partir da lesão térmica, é a partir da queimadura. Então o cálculo, você tem que procurar explorar qual foi o horário, o momento da queimadura. É a partir do momento da queimadura que você vai calcular as horas, 8 horas e 16 horas. Cuidado para não cair nessa cilada, ok? Então, você vai fazer o cálculo, tá? A partir, ok? Do momento da queimadura, ok, pessoal? A partir do momento da queimadura. Então, para você fazer esse cálculo aqui a partir do momento da queimadura. A quarta dica que eu compartilho aqui para você, bem prática, tá? Bem prática mesmo, turma, que você fique atento para isso. Não é que eu vou fazer, turma, esse cálculo da fórmula de Parkland, calcular aí. Você pode fazer suas simulações para você ir calculando e aprendendo e fixando isso. Não é que eu vou fazer, vamos supor que eu vou ter que correr aqui 4 litros nas próximas 8 horas, tá? Muito cuidado, turma. Você vai ter que ter um parâmetro de avaliação. E o parâmetro de avaliação aqui vai ser um parâmetro de perfusão. E um dos melhores parâmetros de perfusão, turma, vai ser a perfusão renal. Daniel, mas como que eu vou, então, estimar essa perfusão e a perfusão renal? Como que é isso daí? Turma, é simples, através do débito urinário. Então, o débito urinário no paciente adulto é 0,5 ml quilo hora. Então, essa é, então, teu direcionamento se esse paciente vai precisar de mais solução cristalóide ou de menos para você fazer, então, a sua reposição volêmica nesse paciente. Então, a quarta sacada aqui, a quarta dica prática para você já sair desse vídeo e aplicar no paciente que você for atender é justamente essa, tá? Direcione a sua reposição, tá? Direcione a reposição, no caso, essa reposição volêmica pelo débito urinário, ok, turma? Pelo débito urinário, tá?
E outra coisa que eu posso compartilhar aqui com você, turma, é se você atua, né, ou vai estar dentro de um cenário de pré-hospitalar móvel no SAMU e que você vai ter, então, distâncias menores, por exemplo, se você trabalha num SAMU urbano, mesmo que você não precisa se preocupar tanto em relação a essa forma de Parkland, porque você vai deixar aquele paciente rapidamente lá no hospital. É importante sim você saber isso daqui, sem sombra de dúvidas, e você fazer a reposição volêmica com base nessa sua avaliação, tá? Mas já que você não vai ficar 8 horas com aquele paciente no pré-hospitalar móvel, né? Quem vai ficar vai ser acabar o fixo. Então não é uma grande preocupação que você tem que ter aqui para calcular a fórmula de Parkland. Por que eu digo isso, turma? Eu digo isso para você não desviar a atenção no cenário pré-hospitalar com outras coisas que são mais importantes. Na avaliação primária, para você dar prioridade para um bom acesso à via aérea, um bom parâmetro ventilatório, o status circulatório do paciente, e você não desviar a atenção para a sistematização do atendimento em reconhecer ameaças imediatas da vida, tá? A lesão térmica, a queimadura, é uma lesão comum que desvia a atenção. Desvia a atenção de quê, Daniel? Da sistematização do atendimento a esse paciente vítima de trauma, tá? É importante sim você saber, mas cuidado para você não querer antecipar e deixar passar outras condições. E aqui eu vou te compartilhar mais uma grande dica, tá, para você poder aplicar, que vai ser então a 5ª dica aqui para você, ó, quase já está ficando aqui completo, aqui repleto de informações relevantes e importantes aqui, vai ser o que? A regra dos 10, tá? O que é a regra dos 10? Daniel, me explica isso daí. Turma, a regra dos 10, ela pode ser muito bem aplicada no cenário pré-hospitalar, tá? Sem precisar fazer a fórmula do Parkland. Olha só como que ela é prática. Ela vai valer, turma, para pacientes de 40 a 70 quilos. Como é que é a fórmula a regra dos 10? Exemplo, se o paciente aqui, turma, ele tem 37% de superfície corpórea queimada, você vai arredondar esses 37 para 40, ok? 40. E aí, 40%, e vai multiplicar por quanto? Por 10, que vai dar o quê? 400. E aqui vai ser correspondente a 400 ml hora que você vai fazer de reposição de quem? Com ringue lactato para esse paciente no cenário pré-hospitalar, tá? Então essa é a regra dos 10. Daniel, e se o paciente tiver, por exemplo, 80 quilos, já que ele está fora dessa faixa etária, você vai acrescentar mais 100 ml para cada 10 quilos acima de 70 quilos. Então essa regra do 10, ela vem facilitar isso para dentro do cenário pré-hospitalar, do cenário bem prático para você poder então aplicar. Trouxe para vocês aqui mais um conteúdo extraído hoje do PHTLS, bem prático, bem objetivo e relevante para você aplicar para os seus pacientes, para você que está na faculdade aprender e consolidar esses seus aprendizados em relação ao paciente com trauma térmico, paciente grande queimado. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe de clicar aqui no joinha, e se você não se inscreveu no canal, não perde tempo, se inscreve logo no meu canal, tá? E ligue as notificações do sininho para você não perder mais nenhum conteúdo e você ter acesso a esse conteúdo de primeira mão. Eu acho que muito mais pessoas, eu tenho certeza disso, muito mais profissionais, médicos, enfermeiros, socorristas, os próprios acadêmicos de medicina e enfermagem precisam ter acesso a esse vídeo. Eu estou compartilhando com vocês aqui um conteúdo de valor que vai ser relevante na vida de vocês, por qualificação profissional, por atualização, mas, sobretudo, isso vai transbordar na vida dos pacientes de vocês, tá? Então, eu tenho uma grande dedicação para a emergência médica, para a educação em emergência médica, e eu não vou medir esforço para que o máximo de profissionais possam ser cada vez mais qualificados. E sabe por quê? Porque isso representa vidas salvas, isso aumenta aí muito a sobrevida e diminui
morbimortalidade. Então é isso, terminamos aqui mais uma videoaula e com esse tema muito importante que nós temos aí muitos pacientes no nosso hospital, no hospital que eu atuo, em um dos hospitais que eu trabalho, temos um centro de queimados nesse hospital, lá no IJF, e recebemos muitos pacientes na emergência, grandes queimados, vítimas de queimadura e que precisam sim ser abordados de maneira qualificada. Nos encontramos então no próximo conteúdo aqui no meu canal do YouTube. Meu grande abraço e tchau, tchau.